Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no portal do Line 7. E hoje temos um entrevistado que, para mim, é especial demais conversar com ele, que é um professor, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que sempre contribui muito com a vida das pessoas e trazendo sempre muito conhecimento, que é meu amigo Coronel Júlio César Raquel de Paula. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, Bira. Estamos aí para conversar a respeito de segurança pública. Com certeza. Olha, gente, eu estou com um extenso currículo do Coronel aqui e eu vou ler para vocês, até de uma forma bem resumida, viu, Coronel? Porque o currículo é extenso, para vocês terem uma ideia do quanto de conhecimento que vocês irão adquirir com essa conversa de hoje. Bom, coronel veterano da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, professor em Direito Penal, formação acadêmica, doutor honoris causa em Ciência da Segurança Pública na Universidade May Purner, Orlando, EUA, lá nos Estados Unidos. Mestre em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, especialista em Direito Penal, Universidade de Salamanca, Espanha. Especialista em gestão estratégica da Segurança Pública, Escola de Governo, Fundação João Pinheiro. Especialista em Segurança Pública pela Escola de Governo, Fundação João Pinheiro também. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Monsenhor Messias, curso de formação de oficiais, nível superior, Polícia de Minas Gerais, 1992, tendo o segundo lugar geral. Parabéns, hein, Coronel? Obrigado. Não é brincadeira não, tá vendo como é que é? Dedicado e um currículo aí espetacular. De experiência policial, sempre passou pelas melhores corporações, foi o Batalhão de Choque, comandante de operações da Rotan, Centro de Operações Policiais Militares, coordenador, 3º Batalhão da PM de Betim, comandante das companhias 174 e 177, subcomandante do batalhão, comandante do batalhão, comando-geral da Polícia Militar, 1ª Seção do Estado-Maior-Chefe. Outras experiências no serviço público, secretário de Segurança Pública de Betim, entre 2017 e 2021, 2023 a 2024, também foi secretário de Ouvidoria de Betim em 2022. E também professor de Direito Penal na Academia da Polícia Militar, professor de Direito na Unicor, professor de Direito Penal na UNA, professor de Direito Penal na Faculdade Pitágoras, coordenador de pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal Militar na Academia da Polícia Militar e é atual diretor executivo do Instituto Mineiro de Direito. Ufa! Tem tempo nenhum na vida, né? Ainda não, né, Coronel? Não, ainda não. Apesar de estar na reserva, o tempo está sendo bem utilizado aí para distribuir conhecimento. Coronel, o senhor poderia falar aqui de diversos assuntos pelo conhecimento que o senhor tem, mas eu não tenho como não entrar num assunto que é a questão de segurança pública, né? E aí o assunto do momento da segurança pública é essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor falasse aí, pela experiência técnica que o senhor tem, porque eu tenho certeza que o senhor não vai falar como um especialista que diz que tínhamos que atirar pedras em traficante, porque assim a gente conseguiria tirar o fuzil da mão de um traficante. Não é dessa forma. E aí eu quero que o senhor fale para o nosso telespectador, quem está em casa, para ele compreender do ponto de vista técnico que representou essa operação. Bom, no Rio de Janeiro, tanto o Comando Vermelho quanto as milícias e o próprio 3º Comando Puro, eles hoje trabalham com a conquista de território. Então, para esse pessoal, o tráfico de drogas nem é mais tão relevante quanto antes. Cerca de 15% do lucro desse pessoal advém do tráfico de drogas. Só 15%? 15%. O restante é a conquista do território que eles buscam para poder explorar das pessoas. Então, você tem aí
a questão do gás, que a pessoa é obrigada a comprar na mão dos traficantes, as vans, R$ 150 por dia para poder entrar dentro dos aglomerados, a questão das motocicletas. Então, assim, hoje, essas facções, que a gente até tem denominado de terroristas, né, elas exploram o máximo das pessoas, né, e com a ideia sempre de aumentar, conquistar territórios. Tanto verdade que hoje o Comando Vermelho, o PCC, o próprio Terceiro Comando Puro já estão em praticamente todos os estados, né? Então, essa operação no Rio de Janeiro, ela só não pode ficar nisso, no que ficou, né? E o governador já falou no Rio que haverá outras operações para desarticular esse pessoal dentro da capital carioca. O que acontece é que a gente sempre ouvia falar em Comando Vermelho, tendo como foco o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Mas hoje não. Hoje o Comando Vermelho, as outras facções, estão no país inteiro, inclusive aqui em Minas Gerais. Infelizmente. Né? Então, a situação ela está muito difícil, né? E essa operação no Rio de Janeiro, na minha opinião, ela foi emblemática para mostrar que o poder público está presente, né? Mas não pode ser a única, não pode parar aí, tem que haver uma reversão desse quadro, que é muito difícil. Só para eu entender, e talvez também para as pessoas que estão assistindo, porque as pessoas acham que é apenas uma operação para chegar ali e prender os traficantes ou os milicianos, mas não, pelo que eu entendi, é praticamente uma operação de guerra, de retomada de território, porque a população vive ali, ao contrário de como as narrativas têm colocado, não, porque romantizando, porque as pessoas estão ali dentro da comunidade, elas estão tranquilas, estão vivendo. Não, elas estão vivendo sobre um domínio de um outro estado, um estado paralelo, que é um estado do crime, que, pelo que o senhor falou aqui, ele passa a cobrar, ou seja, um sobretaxe daquilo. Eu só tenho de comprar uma água normal, ela custa R$5, eles me vendem a 10. Ou seja, eu tenho que pagar o valor de 5 que eu pagaria normal fora de lá e tenho que pagar mais 5 para eles. Uma sobretaxação do crime. É exatamente isso. E é muito mais coisa. É o gato net, né? A TV a cabo. Né? Ou seja, são uma série de serviços que são controlados por esse pessoal. E aí quem paga o preço disso é a população. Tanto verdade que quase 90% do pessoal que mora em aglomerado aprovou essa operação que aconteceu agora. Sim, as pesquisas mostraram isso. As pesquisas mostraram, né? Então, assim, o Rio de Janeiro, a situação lá, ela é dramática já há muito tempo. E aí a gente pode voltar no tempo para falar algumas coisas. Não é muito do meu tempo, mas eu já li. O governo Brizola começou tudo aí. Né? O Brizola não deixava a polícia subir nos morros do Rio de Janeiro. Né? Não deixava? Não deixava. À esquerda, né? Então, assim, começou ali, né, o crescimento dessas facções. Aí depois você pega uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, que coloca uma série de impedimentos para a polícia poder subir nos aglomerados do Rio de Janeiro. Né? Então aquilo ali fortaleceu o crime organizado, fortaleceu a exploração das pessoas dentro das comunidades. Né? Então, assim, a situação, ela continua grave, mas alguma coisa tem que ser feita para reverter isso. E eu digo mais, não passa somente por operações policiais. Sim. É preciso que o Brasil, né, que os nossos políticos, os legisladores, realmente façam leis que tirem os marginais da zona de conforto. Hoje, existem muitas leis que dificultam a punição dos meliantes. Sim, felizmente. O nosso Código de Processo Penal é difícil
porque oferece uma série de brechas, uma série de recursos e, no final das contas, um camarada que comete um crime de homicídio vai ser julgado daqui a 10 anos. Aham. Né? Então, assim, tem um grande penalista que é chamado de o pai do direito penal moderno, que é o Cesare Beccaria. Ele escreveu um livro em 1764. Aí é pai do direito moderno. Chamado Dos Delitos e das Penas. E ele fala uma coisa que é a maior verdade. O que importa não é a quantidade de pena que a pessoa vai tomar, é a certeza da punição. Uhum. É a pessoa saber que ela vai ser punida. E isso não acontece no Brasil. Sim, inclusive vazou umas mensagens que não vazou, não foi, digamos, capturada, né, interceptada pela polícia, de alguns criminosos que falaram, não tem problema, pode ficar preso que depois o nosso ministro solta a gente. Ou seja, a gente não sabe qual é o ministro, mas eles já deixaram em claro que eles, quer dizer, a liberdade vai vir para eles e essa certeza da impunição irá acontecer. E isso é complicado. Né? Você pega, por exemplo, o cidadão que é preso hoje pela polícia, ele vai para uma audiência de custódia. Né? Mais de 40% das pessoas numa audiência de custódia são postas em liberdade. Muitas delas não deveriam ser postas. Então, assim, nós temos uma lei fraca que acaba privilegiando o criminoso. Uhum. Então, esse é um dos cernes da questão. Né? Não adianta você ficar fazendo também determinados tipos de operações, sem ter uma retaguarda jurídica, legal, para fazer que aquilo ali dê certo. Sim. Né? Então, o nosso país precisa de uma reforma nas nossas leis, diminuir a quantidade de recurso para o cidadão infrator, dar mais celeridade para os processos, para que aquele que tiver que ser punido seja, de fato, na medida certa e rápido, sem, obviamente, abrir mão dos preceitos constitucionais. Mas, do jeito que está hoje, o cidadão comete crime aqui, ali, acolá, e não sofre nenhuma reprimenda assim a tempo e a hora. Inclusive, eu até vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, desculpa até a minha ignorância se for uma pergunta besta, mas assim, o cidadão existe a lei, existe uma pena para aquela pessoa que porte ilegal de arma. Aí, assim, independente do tipo de arma, a arma sempre é letal. Mas existe algumas que têm um poder de letalidade maior, eu sou mais especialista que eu. Eu imagino que um fuzil, por exemplo, tem um poder muito maior, né? Um poder bélico, claro, com um fuzil de guerra. É a mesma pena se o cara estiver portando um fuzil ou estiver portando um 38, por exemplo? É a mesma pena? Não, é a mesma. Isso é um absurdo, porque o cara está portando uma arma de guerra. Mas isso não tem essa diferenciação. Deveria ter, você acha? Porque o cara está portando uma arma de guerra, o poder letal dele é maior, ele pode atirar, se você é a longa distância, tira o vaso uma parede, vaza, sei lá, nem sei, né, o poder de uma arma daquela. Eu fico pensando nisso, aí você entra na operação policial daquela. Você prende um cara lá na favela. Se não tiver uma investigação provando que ele tem uma ligação com o tráfico ou tal, ele vai sair na rua no outro dia, então vai para a rua no outro dia. É por aí, né? Então, assim, a grande crítica que eu faço é esse abrandamento da nossa legislação. Eu não sou a favor do que eles chamam de direito penal máximo, não, sabe? Eu acho que o direito penal ele tem que realmente ir atacar aqueles crimes mais graves. Explica para os nossos, né, ouvintes o que é o direito penal máximo, assim, só para eles entenderem, pessoas. O direito penal máximo é você aumentar o leque de punições através do direito penal. Certo. Né? E também com penas mais graves. Tá. Né? Eu, particularmente, entendo assim, que o que mais é necessário é a gente ter leis fortes, né? E que realmente
façam com que o indivíduo pense 1, 2, 3 vezes antes de praticar o crime, porque ele vai ser preso, Sim. ele vai ser encarcerado. Sim. Foi mais ou menos o que o presidente de El Salvador fez. Grande exemplo. 40 mil pessoas encarceradas. Né? Os homicídios caíram drasticamente, porque quem foram as pessoas presas? Aquelas que estavam cometendo crimes graves no país. Né? Então, e eles têm que trabalhar agora. Né? Aí tem essa questão. Que eu acho isso muito importante. Para mim, o sistema penal tem que ser um sistema de ressocialização. O cara devia trabalhar durante o dia, produzir carteira escolar, produzir bloco para construção de casa, sei lá, qualquer coisa. Uma empresa automotiva, produzir peças, não sei, alguma coisa, para também diminuir o custo da pena. E à noite tinha que estudar. Na verdade, nós temos o mecanismo da remissão, né? Sim. Para cada 3 dias, isso. Né? Desconto de trabalho, desconta um dia no cumprimento da pena. Só que o cidadão, ele não é obrigado a trabalhar. Sim. Então, a remissão acontece se ele trabalhar. Agora, se ele não quiser trabalhar, não vai ter remissão, né? E ele vai ficar dormindo lá. À toa lá, né? À toa. Essa que é a verdade. É absurdo. Coronel, o senhor falou aqui até da questão da o crime organizado hoje tem tomado o Brasil, né? A minha noiva é da Bahia, eu passo as férias lá em Salvador e lá toda vez que eu vou, eu escuto, né, dos motoristas de Uber falando, vocês têm que tomar muito cuidado, porque aqui o Comando Vermelho tomou conta por causa do PCC, mas está também uma briga com o PCC, está uma briga com não sei o quê. E assim, isso aqui na nossa região, Minas Gerais, grande região metropolitana aqui da grande BH, nós já estamos vivendo essa realidade? Estamos vivendo. Minas Gerais também é alvo. Nós temos relatos bem contundentes de Teófilo Otoni, né? Envolvendo o Comando Vermelho. E aqui na região metropolitana também, a gente sabe que eles estão presentes. Então, na verdade, como que eles agem, né? Eles fazem uma espécie de parceria com os meliantes das regiões. E esses meliantes começam a trabalhar para eles mediante uma contrapartida. Né? Uma sociedade. Notadamente financeira. Né? Então, o que eles têm feito hoje é isso, né? Buscar essas parcerias. Eles emprestam o nome, né? Comando Vermelho, PCC, para ninguém mexer, né? Ou seja, o outro rival não mexer com eles, cada um ficar com o seu território. Estou protegido aqui. A gente percebe que existe até assim, entre aspas, né, um respeito entre as facções, cada um está no seu território ali. E o que importa o lucro, né? O que importa é o que eles ganham, né? E a questão tá nesse ponto aí. Minas Gerais, assim como o Brasil, é até difícil, né? Algum tempo atrás a gente não imaginava isso. Não, a gente sempre tem uma visão. Mas é a pura realidade. Está presente, sim. Aqui em Betim a gente tem informação, nós já vimos algumas situações, né? E a busca, né, que eles fazem, é o convênio, né, entre uma facção criminosa e uma outra que está lá na ponta da linha de uma determinada região, que tem às vezes até um outro nome, mas em decorrência dessa parceria passa a usar o nome Comando Vermelho, passa a usar o nome PCC, né, e consequentemente passa a ser protegido por esse pessoal, né, e também recebe. Nossa, meu Deus. E já existe alguma estratégia sendo traçada pelo Comando da Polícia Militar de Minas Gerais, que é uma corporação que sempre esteve muito combativa contra o crime organizado no Brasil e sempre foi referência, né? Isso deu sempre uma tranquilidade, assim. A gente viaja e sempre fala assim, de Minas Gerais, lá a Polícia Militar, lá ela é forte, ela é atuante. Existe já alguma preparação? Na verdade, trabalha muito com inteligência, com informação, né? Então, nos locais
onde percebe-se que essas facções estão entrando ou dominando, ou tentando dominar, a polícia vai e faz um trabalho de presença para poder prender esse pessoal. Aí a Polícia Civil entra também fazendo as investigações para evitar a extensão no território, né? Mesmo assim não é fácil. Mesmo assim não é fácil. Mas não tem outra maneira, né? Que é tirar de circulação esse pessoal, melhorar o policiamento, melhorar a presença naqueles locais mais complicados. E aí é que eu volto a falar, né? A necessidade de nós termos leis que realmente avalizam a retirada de circulação do infrator. Sim. Permitam que ele fique realmente preso, encarcerado, pagando pelo que ele fez. Não é o que acontece no nosso país. Sim, o senhor Por fala... isso que, só interrompendo, por isso que a gente fala que a polícia enxuga gelo, né? Porque você pega uma pessoa que já foi presa 40 vezes, 50 vezes, né? E ela continua cometendo crimes. Isso causa uma frustração enorme para a tropa, né? E também, assim, gera mais problema, né? Porque essa pessoa continua no mundo do crime e fazendo as pessoas, né? Fazendo mal, praticando mal. Nossa, terrível. Né? Essa que é a verdade. O senhor falou uma situação que o senhor sempre volta nisso pela experiência que o senhor tem como militar, mas também tem como estudante, como professor, como catedrático do direito. E eu acho que isso é muito importante para a posição que o senhor chegou a ser coronel. Acho de fundamental importância foi para a corporação e é para a corporação, porque isso ainda, né, com certeza, ainda auxilia e militar, sempre militar, né, coronel? Aí tem umas narrativas que se criam, tipo, uns especialistas, não, porque temos que prevenir o crime, concordo, temos que entrar com educação e cultura, concordo, mas não dá para fazer isso com um local dominado pelo criminoso, e como criminoso que entra e sai da cadeia, né? O senhor acha que é importante a gente criar esse pacote de modificação na lei, deixar a polícia atuar como ela deve atuar, tirar de circulação os meliantes e aí sim o Estado reocupar o território? Na verdade, sim, é complexo, né? Porque só polícia, segurança, só a atuação policial não resolve o problema da segurança das pessoas. Sim. Né? Então tem que ser um conjunto de ações para que o Brasil, a médio e longo prazo, tenha dias melhores. Para resolver o problema, é necessário uma série de ações que passa não só pela segurança pública, mas passa por outros setores da nossa sociedade, né, que é a questão da pobreza, a questão da falta de educação. Então, assim, é um pacote que tem que ser feito para que a nossa segurança, a segurança das pessoas melhore, sabe? Então, a gente fica muito focado também na questão do policial. Sim. Né? Mas é muito mais do que isso, né? Tem que ser feito um trabalho de médio e longo prazo e que faça uma mudança estrutural, porque o que acontece hoje no nosso país é uma coxa de retalho. Acontece um fato igual esse que aconteceu no Rio, aí o parlamentar fulano de tal apresenta um projeto de lei para mudar isso, o outro um projeto de lei para mudar aquilo, e na verdade a gente precisa de uma reforma estrutural. Sim, concordo com o senhor. Sabe? É fácil? Claro que não. Mas eu particularmente não gosto de ver esse tipo de coisa, né? O fulano de tal está apresentando uma lei para isso, o outro está fazendo uma lei para aquilo, aí tem lá a PEC da segurança pública, que não vai resolver o problema nosso também. Então, assim, tem que ser uma comissão de notáveis, vamos dizer assim, né? Para estudar isso daí e ver quais são os caminhos corretos para serem tratados para resolver a questão da segurança pública ou para pelo menos diminuir o problema. E isso passa não só pela polícia, como eu já disse, mas também vários outros setores aí
da nossa sociedade. O senhor falou de uma forma tão bacana que eu parei para pensar aqui e vi algumas imagens, tanto nessa semana quanto na semana passada, que viram um cabo de guerra entre esquerda e direita por construir narrativas, por desconstruir narrativas. E aí o senhor me fez pensar aqui e repensar que o ideal seria estas correntes construir a mesma narrativa, que é de reconstruir desfazer essa coxa de retalho, né? E fazer realmente um plano que venha a atender esses anseios da comunidade, da sociedade, que venha dar qualidade de vida para as pessoas, condições para que as pessoas possam buscar melhores condições de vida e também para a polícia fazer o que ela tem de fazer e a justiça fazer o que ela tem de fazer. Bacana demais isso fez. Eu acho que quem está em casa agora começou a entender que não vamos para lugar nenhum com essa divisão de esquerda e direita e cada um querendo construir a sua narrativa e desconstruir a narrativa do outro. Eu acho que a narrativa que tem que ser desconstruída é não podemos aceitar um estado de crime, um narco-estado no Brasil, né? Porque nós estamos caminhando para isso, né? Caminhando a passos largos, né? Só que a impressão que eu tenho é que água e óleo não misturam. Direita e esquerda pensam diferente, né? E é difícil, né? Porque o ideal seria, como você disse, que houvesse um consenso em prol da segurança do povo brasileiro. Sim. Né? Se é a direita, se é a esquerda, não importa. Mas o que a gente vê hoje é uma guerra de narrativas, como você mesmo disse, uma guerra de posicionamentos, né? Que só faz mal para o país. Sim. Né? Lamentável. E aí, o senhor falou aqui da PEC da segurança pública, que eu, assim, não tinha olhado por esse prisma. Ainda não tinha estudado, confesso, e vou estudar ela agora com mais afinco, porque eu fiquei assustado com o que o senhor me falou aqui antes do programa. Eu queria até que o senhor falasse quais serão os resultados, ou não dará resultado, né, propriamente dito, essa PEC do jeito que ela está sendo construída. Não vai dar, porque, na verdade, eles não atacam o cerne da questão. Essa que é a verdade. Né? Então, não adianta nada você fazer uma PEC que tem como objetivo principal focar as atenções na União. Uhum. Né? Então, a União ela vai ter mais força, mais condição em relação aos estados e aos municípios que vão ficar enfraquecidos. Né? Então, centralizar mais ainda, né? Algo que já é centralizado, mas tirar mais ainda o poder, por exemplo, dos estados e passar isso para a União. Né? Então, a gente não sabe até que ponto que isso vai ser bom. Eu entendo que não vai ser. Né? Isso até meio que fere o Pacto Federativo, se for olhar, né, na minha opinião. E aí vamos ver se vai passar, se não vai, como que vai ser, né? Vamos ver como que vai ser isso. Só para quem está em casa entender, quais serão as concentrações de poder dessa PEC no governo federal? Não, basicamente é o que eu falei, né? Eles vão tirar poderes dos estados e dos municípios, vão focar mais na União, a questão dos recursos financeiros também vão ser tratados mais pela União, que vai ter mais condição de fazer aquilo que ela entende que tem que ser feito. Né? Então é isso, né? É um arcabouço que favorece a União como tratativa, como persona principal dessa situação. Né? Quando, na verdade, a gente entende que tinha que haver um fortalecimento dos estados e até mesmo dos municípios. E um conjunto de ações aí deles, estados e municípios, com o mesmo fim. Só para as pessoas entenderem, se eu entendi correto, por exemplo, essa operação do Rio de Janeiro, depois dessa PEC, ela não iria acontecer, porque dependeria da autorização do governo federal. Porque eles estão falando em integração. Né? Então, em sendo aprovado, né, provavelmente vai ter que ter essa tratativa em comum aí para que seja feito as operações.
Agora, como que vai ser isso também, Uma loucura. a gente não sabe. E aí, só pegando um gancho no que eu falei até aqui, né? Você pega a questão da segurança pública, né? A segurança pública, desde quando eu entrei na polícia, e sempre foi assim, ela sempre foi vista como patinho feio. Ela sempre foi colocada em segundo plano, em terceiro plano. Então, você pega, por exemplo, a saúde, você pega a educação, tem verbas destinadas para esses setores, a segurança pública não. Então, esse é um problema, né, que foi se complicando através do tempo, porque não se teve a devida atenção para a questão da segurança pública. Vai muito assim do político, né, do chefe. Sim. Né? Eu vou querer investir mais, eu vou querer investir menos, né? O governador, o próprio prefeito. Vou fazer concurso, não vou fazer, né? Então, a segurança pública, ela sempre teve na berlinda. Sim. Né? Nunca teve uma verba destinada obrigatoriamente para ela. E, até então, parece que não vai ter. Infelizmente. É muito triste e as pessoas têm que começar a entender a segurança pública como algo essencial, né? Porque talvez a pessoa ache em casa, não moro na periferia, eu moro num bairro de classe média para classe média alta, mas se eu estiver vivendo em uma sociedade que o narco-estado começa a controlar, isso vai me atingir. Uma hora isso vai atingir, eles vão começar a querer controlar também o meu bairro, a minha rua, ou lugares que eu posso ir, vai impactar nos serviços que eu compro, né? Então não tem jeito, né? Uma hora essa conta chega também para quem está no asfalto. Sim, porque o principal objetivo dessas facções criminosas é o domínio territorial. Sim. A expansão do território. Então, quando a gente fala que eles estão no Brasil inteiro, é isso. Eles estão expandindo, né? Eles estão expandindo a territorialidade, né? O deixa deles de poder praticar crimes em outros lugares, dominar outras cidades, dominar outros locais. São Paulo, há pouco tempo, 80 lojas da Natura estavam sob domínio do PCC. Exatamente. Mas redes de postos de gasolina estão em domínio. Então, o cara que está aí, a pessoa que está aí na classe média alta e achando que está tranquilo, não, ele vai comprar um perfume lá na Natura, ele vai ter uma hora, ele vai ter que pagar o preço mais alto, porque aquilo ali é dominado pelo... Então, foi o que eu falei antes, né? Esse pessoal, hoje o tráfico de drogas é 15% do lucro deles. Então, assim, eles têm uma capilaridade que eles foram entrando, né? E foram dominando o território, passando a ter como fonte de dinheiro uma série de outras questões que não seja o tráfico de drogas apenas. Agora, Coronel, quando o governo quer centralizar lá o trabalho, então ele também vai aplicar também, o problema que aí vai esbarrar no problema de recurso, porque hoje a discrepância entre um salário hoje de um policial federal para um policial militar, estou falando só de um policial militar, não estou nem falando do policial civil que tem também um salário diferente, é enorme, né? Como é que ele vai resolver isso se ele quer ter essa centralização? Já se tentou, né, em tempos passados, fazer um piso salarial único, né, no Brasil para as polícias, mas isso não foi para frente, né? Então, você pega hoje uma discrepância grande, você pega alguns estados, como por exemplo Goiás, né, que a polícia paga bem, né? Você pega outros estados, eu vou falar até aqui de Minas Gerais, né, que um soldado ele ganha R$4.000. Não tem desconto? R$4.000. Então, isso também é uma questão que tem que ser olhada, né? Sim. Mas eu vejo muita dificuldade, sabe, de você conseguir equiparar. O Brasil é muito grande, né? São 27 estados, né? Então, mas o ideal seria que fosse mesmo, né, que houvesse essa equiparação com salário justo para os policiais, que não acontece na maioria dos estados hoje.
Infelizmente. Infelizmente. E isso realmente é muito terrível, porque você falar de um piso de um salário de um soldado da Polícia Militar Mineira de 4.000, com os descontos cai para 3 e pouco, é difícil até para ele manter a família dele. Pois é. E é esse pessoal que está na ponta da linha. Sim. Que está lá de frente com o crime, né? E eu acho um absurdo também, sabe? Mas igual eu te falei, a segurança pública, ela sempre foi relegada a segundo plano no nosso país. Uhum. A gente tem muita esperança que isso mude, mas também não vai ser a curto prazo. Não. Né? Infelizmente não vai ser. É. Coronel, o senhor esteve à frente aqui, né, da segurança pública na cidade de Betim, e aí eu acompanhei que houve uma redução nos números dos crimes graves. Eu queria que o senhor falasse um pouco desta redução, como é que foi esse processo, como é que foi essa conquista ali na cidade de Betim, que é um caso que as pessoas têm que conhecer, né, para as pessoas até entender o que nós vamos viver daqui para frente. Eu vim para Betim em 1997. Comecei a trabalhar aqui em 1999. Fiquei durante 10 anos no 33º Batalhão e eu vi com os meus próprios olhos Betim ter mais de 200 homicídios por ano. É muito. Muito, né? E assim, muito, muito complicado mesmo. Isso eu vi, por exemplo, em um único mês no Jardim Teresópolis, 17 homicídios. Meu Deus. Comandava um 77 lá do Capelinha. Né? A partir de 2016, e aí começou 2017, que coincidiu inclusive com a entrada do governo Vitório Medioli. Sim. Mas não foi só por conta disso. Uhum. Houve uma série de ações no sentido de reduzir a criminalidade no estado de Minas Gerais. E Betim foi contemplada. Né? Então, essa série de ações de redução fez com que nós chegássemos a menos de 100 homicídios no ano. Que bom. Quer dizer, é ruim ter homicídio, mas não, reduzir de 100 já está ótimo. É né? muito ainda, É mas muito. Betim sempre foi uma cidade caracterizada pela violência através de homicídio. Assim. Isso é uma característica de Betim histórica, infelizmente. Uma cidade onde sempre se matou muito. Uhum. E aí, esse trabalho que foi feito, ele redundou na redução dos crimes violentos de modo geral. Quando a gente fala crime violento, a gente se refere a roubo, extorsão, estupro, né, homicídio. É uma redução muito, muito grande. Né? E nós tivemos, então, uma redução muito grande dos crimes violentos de uma maneira geral e também impactou na redução dos homicídios. Né? Então, isso aconteceu a partir de 2017, foi reduzindo e ainda continua. Então, hoje Betim vai fechar com menos de 100 homicídios, mais uma vez, uma redução muito boa dos roubos aqui na cidade. Né? Agora, se você me falar assim, pô, mas não tem que melhorar? Tem que melhorar, né? Porque realmente homicídio, cada vida importa, se você for olhar, né? Mas é o que eu estou dizendo, se fizer um comparativo com o passado, a situação de Betim hoje é muito melhor do que era antes. Uhum. Agora, com essa crescente aí do domínio das facções, há possibilidade de, infelizmente, esse quadro reverter, né? Isso é um pouco controverso, porque quando a facção está no terreno, dominando um determinado terreno, ela não quer que a polícia fique indo lá. Uhum. Então, se puder administrar o negócio ali sem matar, sem resolver o problema, né? É controverso, mas é verdade. Para a polícia não ir lá, para eles é melhor. Então tem esse ponto de vista também, né? Então a gente vê isso acontecer, né? Que o
próprio meliante, né, o chefe, eles têm essa orientação no sentido assim, de evitar problema para a polícia não poder ir lá e embarrear a vida deles lá e atrapalhar o que eles fazem de errado. Né? Sim. Então tem essa questão também. É incrível isso, né, Bruno? É o mundo, né, que a gente vive, né, gente? Porque o crime é negócio, né, gente? A gente não acha que o crime é crime. Crime é negócio. Negócio é errado, mas é um negócio. A gente vê essas mortes acontecerem em aglomerado, principalmente aqui em Minas Gerais, no Brasil, né? Quando uma facção entra em rota de colisão com a outra, seja para querer dominar território, alguma coisa assim. Mas, normalmente, cada um fica com o seu território ali, ganhando o seu, nenhum quer problema com o outro, até para a polícia não ficar incomodando. Bacana. Vamos torcer aí para a nossa cidade não viver, né, a cidade de Betim, não viver nenhuma crescente de crimes. E aí, Coronel, Betim possui guarda municipal e ela passou, inclusive, na época da gestão do senhor, passou por uma modernização, vocês fizeram treinamento com armas, ela passou por uma reestruturação e quero que o senhor falasse aí qual que é o papel da guarda municipal dentro desse arcabouço aí de medidas de segurança numa cidade do tamanho de Betim, que tem quase 400 mil habitantes. Olha, quase 500 mil habitantes. A nossa guarda municipal, ela é muito boa, sabe? Nós temos excelentes profissionais. Claro que precisa melhorar, principalmente do ponto de vista de suporte logístico, né? Mas a Guarda Municipal, ela exerce um papel importante, principalmente para fazer o patrulhamento nos prédios, nas unidades públicas, colégios, enfim. Ela é responsável em guardar o patrimônio público. Né? Então, ela tem essa importância. Né? E ela também acaba realizando o policiamento ostensivo. Sim. Porque, para poder percorrer esses locais, ela está patrulhando. Né? Então, eu vejo assim que existe uma rota de colisão, às vezes, né? Entendendo que ela estaria usurpando a atividade da Polícia Militar, que é do policiamento ostensivo, né? Então tem essa discussão, né? Mas eu penso que se a Guarda Municipal ela fizer o patrulhamento dentro do enfoque dela, que é a proteção daquilo que é público, dos prédios públicos, está ótimo, né? Então é o que a gente vê em Betim, né? Eles fazem patrulhamento, mas está lá, você passa ali em frente ao centro materno infantil, tem uma viatura da Guarda Municipal lá. Né? Você passa numa UBS, numa UPA, tem uma guarnição da Guarda Municipal. Esse é o objetivo principal. Né? Eles fazem patrulhamento e, ao mesmo tempo, guardam os equipamentos públicos. É interessante, porque, por exemplo, para as escolas, né, eu estive na Secretaria de Educação de Betim, é uma secretaria robusta, né, quase 70 mil alunos, em muitas unidades. A guarda fazer esse papel ali ao redor das escolas é importante para que os nossos jovens não sejam aliciados pelo crime. E isso é interessante, viu? Exatamente. E eles fazem isso, eles têm um programa, né? Similar ao da Polícia Militar, né? A Polícia Militar tem o PROERD, né? Sim, tem PROERD. Que entra nas escolas e... Muito bom, inclusive. E a Guarda Municipal tem também um programa parecido, né? E ajuda demais, na minha opinião. Bacana. Coronel, a tecnologia tem avançado muito. A gente tem reconhecimento facial, que tem dado um resultado. O prefeito de Belo Horizonte, inclusive, falou que vai fazer um grande investimento nesse tipo de câmeras, né, para reconhecimento facial. Tem as que reconhecem placas. Eu vi um vídeo que eu até compartilhei, que eu adorei, de um sargento da Polícia Militar, da própria Polícia Militar, que é bom quem puder seguir o Instagram oficial da Polícia Militar, e vocês têm muitas informações lá, é uma informação fidedigna, dada realmente pelo comando, ou seja, é uma informação filtrada, é uma informação
É muito, muito interessante. Não é aí de Instagrams aí de pessoas que usam imagem, não é tão legal. A Polícia Militar tem esse Instagram que é muito bom. É PMMG, arroba PMMG, isso mesmo. E aí tem também que você pode incorporar a sua câmera de casa a um sistema que eles criaram, que ela passa a ser um sistema integrado. Como que o senhor vê essa possibilidade da utilização da tecnologia para a gente conseguir aí estar um passo à frente do combate ao crime? A tecnologia ela é crucial nessa tentativa nossa de redução da criminalidade, de melhorar a vida das pessoas. Eu tive a oportunidade de ir em Nova York e conheci lá o sistema deles chama de cidade inteligente. Sim. Né? E lá em Nova York, as câmeras de leitura de placas são fixadas nas viaturas, Olha, na frente e atrás. interessante. Então ele está patrulhando, se pintar algo ali, já vai acusar. Aparece ali no computador. Aqui em Minas Gerais, inclusive em Betim, nós temos essa câmera de leitura de placa, mas somente dentro do centro integrado, centro de operações. Então tem as câmeras que estão posicionadas na cidade, se passa um veículo furtado, roubado ali, acusa de imediato, e aí o operador do rádio já aciona para tentar pôr a mão no cidadão infrator. Né? Mas é um caminho sem volta. Eu penso que o governante que investir mais em tecnologia terá mais resultado para o seu governado. Que bacana, que boa. Aqui em Betim nós temos o Centro de Operações, o COP, Sim. Que foi uma grande conquista, mas precisa continuar desenvolvendo. Mais câmeras de leitura de placa, partir para o reconhecimento facial, né? Melhorar a integração. Então, nós estamos no caminho certo, mas nós precisamos aqui em Betim melhorar essa questão. Né? Inclusive, o nosso prefeito Heron teve lá no Rio de Janeiro, conheceu o Centro Integrado lá, que é fantástico, né, do Rio de Janeiro, e a gente espera que ele traga aí boas notícias para melhorar o nosso centro, que já é bom. E ele vai ter que fazer isso porque Betim, para o tráfico, para o mundo do crime, é uma peça no tabuleiro de xadrez importante para eles terem. Se o governo municipal não tiver essa atenção, nós vamos viver tempos ruins, né? A gente tem informação que Betim é uma das cidades onde mais se passa carga de tráfico de drogas, de drogas. Né? Eles usam as estradas vicinais que tem aqui em Betim, que são várias. De muito município, tem que cortar. E essa informação ela é fidedigna mesmo. Né? Então Betim é rota para a região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso que quanto mais investir em tecnologia, né, tanto melhor para todo mundo. As câmeras corporais, elas têm um fator importante para o policial e para a população? Olha, eu vou falar para você, eu já tive resistência com relação a câmeras corporais, mas hoje eu sou favorável, eu entendo que ela ajuda muito o policial também. Não só a vítima, né, vamos dizer assim, no caso de um desvio de conduta do policial. Né? E a gente viu isso com muita clareza nessa operação do Rio de Janeiro. Né? Os policiais entrando e sendo alvo de disparos pelos infratores. E isso tudo filmado pela câmera dos policiais. Então, assim, não adianta falar que foi chacina, que foi isso, que foi aquilo, porque, na verdade, os policiais entraram para cumprir 100 mandados judiciais. Agora, foram recebidos a tiro. E aí houve o reverso. Né? Então, é desse jeito. E quando o senhor fala isso, as pessoas não consideram que eles estavam em operação num território, né, digamos assim, num teatro de guerra, que é um teatro de guerra ali mesmo, que
os traficantes conhecem muito bem cada beco, cada viela daquela, cada ponto, estão em pontos até estratégicos, elevados. Eram 1.000 fortemente armados, com fuzil e outros tipos de arma, inclusive até granada caindo de drone, e contra 2.500 policiais. Eu vi um ex-comandante do BOP falando que assim, eles foram muito heróicos porque é um número pequeno de policiais para enfrentar 1.000 caras bem armados num lugar que eles conhecem muito bem, né? Então, as pessoas têm que também compreender isso, né? Eu acho que o planejamento da operação foi muito bem feito, porque eles fizeram o que a gente chama de martelo e bigorna, né? Pressionaram o pessoal embaixo, o pessoal tentar fugir por cima, que é justamente na mata. Sim. E é onde que não tinha inocente ali. Isso eu achei fantástico. Né? E aí, a hora que bateu de frente ali o pessoal com a polícia, certamente que houve troca de tiro, né? E a polícia estava numa situação favorável, porque ela já estava posicionada. Sim. Entendeu? E os caras fugindo. Então, assim... E aquele negócio, quem pôs o fuzil no chão, se entregou, ficou vivo. Pois agora, 93 fuzis apreendidos. Agora, quem atirou, né, inocente ele não é. Como diz um grande amigo meu, João Alcântara, professor e poeta, rezando eles não estavam, gente. Se estivessem rezando, eles estariam vivos. De jeito nenhum. Pelo contrário, eles estavam preparados mesmo para enfrentamento. Sim. Coronel, você falou aqui em estratégia, e a gente já está indo para o final, mas a gente tem que ter uma conversa aqui, uma pergunta. Como é que se construiria um plano mais eficaz, eficiente de segurança pública, na visão e na experiência do senhor, em todos esses anos que o senhor tem como policial, como professor agora na área de direito? Realmente não é uma resposta fácil, é uma resposta complexa. Se fosse fácil já tinha sido feito, mas eu acho que passa muito também pelo sistema de justiça criminal nosso, que tem que ser amplamente discutido e melhorado. Temos que ter leis mais fortes, que realmente iniba o cidadão infrator de cometer crime. Tem que haver realmente uma responsabilização a tempo e a hora, e não demorar muitos anos para a pessoa ser julgada. Isso gera uma sensação de impunidade muito grande. Sim. O arcabouço tem que ser algo construído a várias mãos para que seja feito um sistema mais adequado para funcionamento tanto da polícia quanto do judiciário, né? E não ficar nessa coxa de retalho que eu sempre falo, de ficar criando leis em cima de fatos que acontecem. Isso não vai resolver o problema. Só para atender a mídia, né? Exatamente. Não é fácil resolver o problema? Não é, mas é possível. Sim. Né? Mas é preciso que haja esse conjunto de fatores aí, né, que vão permitir que haja mais para frente mais condição para a gente resolver o problema da criminalidade no nosso país. Nós já tivemos exemplo até na nossa América, né? Bolívia criou, né? A Colômbia conseguiu, Medellín, aquela turma toda, eles conseguiram, o senhor falou agora de El Salvador, então existe experiências dentro da América Latina que já demonstra que existem caminhos para a solução. Existem caminhos, a questão também é que o Brasil é um país continental. Né? Então, sim, a gente tem problemas focais em todas as nossas regiões, mas é preciso que haja um ponto de partida, assim, sabe? E nós temos condição de fazer isso, nós temos mentes pensantes aí para se construir algo para melhorar o nosso país, né? Porque a polícia ficar também enxugando gelo, como eu já falei, não vai resolver o problema, né? E, pelo contrário, vai agravar o problema. Com certeza. Eu vou pedir aqui agora, já para a gente chegar no final, o senhor dá, na realidade, 2 conselhos, mas eu vou para ele o primeiro, depois eu peço o segundo. Qual o conselho que o senhor daria hoje para os gestores que estão, seja ele na pasta a nível municipal, a nível estadual, a nível federal,
E para quem no ano que vem vai se candidatar, independente do qual cargo, qual conselho isso daria para eles quando for tratar da segurança pública com a população? O conselho é tratar a segurança pública com a seriedade que ela merece. Não tratar a segurança pública como segundo plano, porque não dá voto. Historicamente, sempre se falou isso, né? É tratar a segurança pública com responsabilidade e focar recursos na segurança pública de uma forma diferente. Porque não adianta ficar investindo somente em educação e em saúde e deixar a segurança pública em segundo plano. A situação só vai se agravar, na minha maneira de ver. Entendi, está correto. Concordo com o senhor, porque tem todo um fator psicológico que uma população vivendo um sistema de opressão, ela também adoece. Então, aí vai interferir na saúde, vai interferir no desenvolvimento da educação. Então, eu concordo com o senhor, sim, concordo muito. Agora, um conselho que o senhor daria para quem hoje, um jovem que está em casa, eu falo, eu quero seguir a carreira militar. Eu sei dos riscos, mas eu quero. Qual conselho que o senhor daria hoje para esse jovem? Primeiramente, estudar, né? Porque hoje os concursos estão cada vez mais apertados, né? Mais concorridos, né? E, segundo, não romantizar a profissão, que é uma profissão duríssima, né? Você trabalha o tempo todo ali no fio da navalha, né? E muitas vezes não recebe o reconhecimento que merece. Então, às vezes, a profissão de policial ela é um pouco ingrata, sabe? Porque você está ali fazendo o seu melhor, não tem reconhecimento, ainda toma pedrada, de acordo com aquela especialista lá. É uma profissão difícil, assim, e que exige muito do mental e do físico da pessoa. Mas se a pessoa tiver aptidão e entender que vai atrás do sonho dela, né? Porque é possível. É melhor a gente ter mais pessoas querendo ser policial do que querendo ser bandido na nossa sociedade, né, coronel? Com toda certeza, né? Na verdade, é uma luta do bem contra o mal. Eu vejo dessa maneira, né? E aí, para finalizar, eu queria que você dê a opinião do senhor, essa romantização, da vitimização do marginal, digamos assim, do meliante do Brasil. O que é a opinião do senhor como especialista e catedrático no direito? Isso é um discurso que não acrescenta em nada para a situação do nosso país. Eu acho que nós temos que ser realistas, sabe? Agora, ficar protegendo, né, às vezes, vítima da sociedade, tadinho, né? Não, eu acho que cada um tem que pagar pelo seu erro, né? Não estou dizendo que seja feita injustiça com relação a quem está nessa situação, mas a lei tem que ser dura com relação a essas pessoas, porque elas acabam gerando um dano para a sociedade. Com certeza. Então, eu vejo dessa maneira. Muito bacana. Parabéns, coronel. Muito obrigado. Se o senhor quiser fazer as considerações finais, o senhor fique à vontade, porque a gente já está realmente encerrando aqui. Não, é só agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouco sobre segurança pública. Deixar aí como mensagem final, o que eu já falei algumas vezes aqui, a importância dos nossos governantes investirem em segurança pública no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Porque a partir do momento que você tem uma segurança pública forte, você consegue fazer com que os outros serviços funcionem adequadamente. Se você tem uma segurança pública fraca, a tendência é reverberar e trazer o prejuízo para as pessoas. Se você tem uma segurança pública forte, você vai ter ali uma proteção da sua unidade de saúde melhor, você vai ter a polícia dentro da escola, não é mesmo?
fazendo o papel dela lá de educação, ajudando a tirar os nossos jovens da criminalidade. Então, sim, que os nossos governantes tenham mais sensibilidade com a causa da segurança pública. Perfeito, coronel. O senhor quer deixar também o contato também do Instituto, que o senhor está com ele, para as pessoas que quiserem também conhecer, e também o seu Instagram, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o senhor. O meu Instagram é @juliodepaula99. E o Instituto Mineiro de Direito, nós trabalhamos com cursos, né, na área jurídica. No Instagram é @Instituto Mineiro de Direito. Aí, se você quiser conhecer mais sobre o coronel, conhecer também sobre o Instituto, você que é estudante de Direito, pode entrar aí. Quero agradecer, coronel, você está repartido aqui, compartilhado conosco todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, e que venham mais vezes aqui, que teremos muitos e muitos temas para tratar com o senhor. Quero agradecer a você que assistiu e assiste esse nosso programa no Line 7. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe esta entrevista com seus amigos, indique mais pessoas para acompanhar o nosso canal no Line 7. Fiquem com Deus, até a próxima entrevista.